Você sabe o que a Agenda 2030 significa para o futuro do nosso planeta? Nesta edição do TV Câmara Entrevista, vamos saber como esse plano global está sendo implementado e qual o papel da sociedade e do poder público nesse processo. No programa de hoje estamos recebendo a agrônoma e doutora em ciência Ciglia Chaves. Ela possui ampla experiência em educação para sustentabilidade. Ciglia, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada primeiro pelo convite. Eu quero parabenizar o programa por levar a educação ambiental para tantas pessoas. Muito obrigado mesmo. A gente precisa ainda mais de espaço na mídia para propagar a importância de conhecer o meio em que a gente vive e, dentro da nossa realidade, fazer ações, por pequenas que sejam, para atingir o desenvolvimento sustentável. Então, como sociedade civil, muito obrigada. Sem dúvida nenhuma. Nós que agradecemos aqui a sua disponibilidade em participar do nosso programa. Ciglia, para começar, o que significa a Agenda 2030 e quando que ela foi implementada aí no cenário global? Eu confesso para você que eu tomei contato com esse termo há mais ou menos 2 anos. De maneira resumida, a Agenda 2030 ou Agenda 2030, ela iniciou no ano de 2016, né, com 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, ou 17 ODS, com a grande meta de chegar lá em 2030 e ter esses objetivos atingidos. Mas é importante que a gente entenda que tudo tem um histórico nessa vida, né? A gente fala que a Agenda 2030 começou em 2016, mas antes dela tem muita história. A gente, quando começa a falar de desenvolvimento sustentável, e aqui eu vou abrir uma aspas para falar o que é o desenvolvimento sustentável, é consumir de maneira responsável para que no futuro não falte esses recursos para as gerações, né? E quando a gente traz esse conceito de desenvolvimento sustentável, foi lá no final da década de 80. E quando chegou na década de 90, foi implementado, né, muitas discussões para a implementação da Agenda 21, que pregava o desenvolvimento sustentável entre os países signatários da ONU. E quando chegou no ano 2000, vieram os ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, eram 8. Entre esses objetivos tinha acabar com a fome, trazer uma educação de qualidade para todos, atingir o direito de igualdade entre mulheres e homens e praticar ações para garantir o desenvolvimento sustentável das nações, né? Isso foi lá no início da década de 2000. Quando chegou em 2015, a ONU, os países signatários, entendem que, além daqueles 8 objetivos lá, os ODM, precisava descrever muito bem, de maneira global agora, mais objetivos para atingir o desenvolvimento sustentável. E quando a gente fala dos ODS, né, são 17. E quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente precisa entender que a sustentabilidade ela está baseada num tripé, que é o econômico, que é o social e que é o ambiental. Então, dentro da Agenda 2030, a gente tem esses 17 ODS distribuídos, né? E esses países que são signatários da ONU, que são mais de 190, eles assinaram esse compromisso de abraçar a causa e implementar, né, com parceria de governo federal, municipal, estadual e também sociedade civil para atingir essas metas. Certo. E uma coisa que é importante para a gente lembrar é que cada país signatário da ONU tem autonomia para ajustar as metas de cada objetivo para a sua realidade.
eu vou citar, caso alguém não conheça, né, o que é a ODS que eu estou falando aqui. Exatamente essa próxima pergunta que eu ia te fazer. O que significa a sigla ODS e qual que é a função dela dentro da Agenda 2030? A sigla ODS significa objetivos, o O, D de desenvolvimento e S de sustentável, né? Os objetivos para o desenvolvimento sustentável. Dentro da Agenda 2030, ela serve exatamente para guiar os países a cumprir. Cada objetivo, eu falei que a gente tem 17, o Brasil tem 18. Né? O Brasil propôs ano passado e esse ano foi aprovado o ODS 18, que tem como meta garantir a igualdade étnico-racial aqui no nosso país. Essa é uma causa muito importante para a gente, por isso o Brasil propôs e a ONU entende que para garantir o desenvolvimento sustentável no Brasil, também a gente tem que batalhar por essa causa de igualdade étnico-racial. A gente tem os objetivos, por exemplo, o primeiro, que é o mais importante de todos, que é a erradicação da pobreza. Não tem como ter desenvolvimento sustentável se tem gente passando fome. Não tem como. O 2, por exemplo, que a gente vem falar de erradicação da fome e agricultura sustentável. Não tem como garantir acabar com a fome sem trabalhar com investimento para garantir uma agricultura sustentável nos países. E, por exemplo, o 4 ele vai trabalhar educação de qualidade, né? Não tem como a gente garantir desenvolvimento sustentável sem educação de qualidade para todo mundo. Uma coisa importante de falar também dos ODS é que eles são interdependentes e são interligados. Só posso garantir uma educação de qualidade se essa criança come. Eu só posso garantir um desenvolvimento econômico do país, que é outro ODS, se eu tiver cidadão com uma educação de qualidade. Tem um ODS, que é o 6, que trata de água potável e de qualidade para todos. Eu só posso atingir erradicação da pobreza e educação de qualidade e desenvolvimento social e econômico se eu tiver água de qualidade para o cidadão beber. Tem o ODS que ele trata especificamente de bem-estar e saúde. Só posso se tiver gente comendo, bebendo água de qualidade e tendo uma economia segura naquele município. Então, falar de ODS, a gente precisa entender que eles são interligados e que cada município, né, cada país tem a sua realidade, a gente trabalha em cima daquela realidade. Ou seja, as ODS conversam entre si. Sim, elas são totalmente interdependentes, né? Por exemplo, quando a gente fala lá do ODS 13, do ODS 15, que é vida na terra e mudança climática, para que a gente atinja esse ODS, a gente precisa garantir o cidadão hoje, né, desde o ensino básico, para ele entender a importância da preservação ambiental e de um consumo responsável, porque quando a gente fala de mudança climática, é também como está o nosso consumo no dia a dia, mas também passa pelo poder público de garantir política pública para que a gente tenha, tanto no sentido de empresas como no sentido da vida urbana, meios que poluam menos, por exemplo, que façam o descarte correto do lixo, por exemplo. Então, assim, os ODS, eles são totalmente interligados e interdependentes. Certo. Sigla, e como que se dá a elaboração de uma ODS, por exemplo? Existe algum órgão responsável por essa criação, elaboração? Ah, tá. É assim. Os ODS, eles foram criados já pela ONU, né? Cada país que entende que para atingir o seu desenvolvimento sustentável precisa de um novo ODS, o país propõe os responsáveis por implementar os ODS a nível federal, propõem numa reunião da ONU. A ONU vai fazer todo esse processo de avaliar se cabe e aí sim, numa próxima reunião oficial, sai o resultado. O Brasil é um dos países que propuseram o ODS 18, mas a Índia também tem um ODS 18, que é voltado para a realidade deles, que no caso o ODS 18 da Índia promove o desenvolvimento rural.
A Costa Rica também tem o ODS 18 e a Costa Rica propôs o ODS 18 voltado para bem-estar e felicidade das pessoas. Então, assim, propor um ODS novo, esse país tem que ter muita certeza, embasamento técnico-científico de que aquele ODS é necessário para que atinja o desenvolvimento sustentável. Certo. E todos os países contam com 17 ODSs ou... Todos os países, eu amei essa pergunta porque a gente entende que todas as nações precisam implementar esses 17 ODS. Algumas, o 18, o 18 é específico para cada região. Mas cada país tem sua realidade. E aí a minha pergunta, porque agora eu posso falar que cada ODS é formado por muitas metas. E essas metas é que devem ser adaptadas para a realidade de cada país. Por exemplo, se a gente pega o ODS 4, que é a Educação de Qualidade, muitos países da Europa já não têm praticamente nada de crianças não alfabetizadas, né? Então, assim, uma das metas do ODS 4 é acabar com essa questão de crianças não alfabetizadas. Então, alguns países da Europa já atingiu a meta antes de existir o ODS, né? Porém, alguns países, por exemplo, da África, ainda tem uma alta taxa. Aqui no Brasil, a gente saiu da taxa de analfabetismo, mas a gente tem uma questão muito forte de analfabetismo funcional, que é muito sério, que piorou muito depois da pandemia. E muitos municípios vêm enfrentando esse problema, né? Então, assim, cada país pode adaptar para a sua realidade as metas de cada ODS. Certo. Sigla, você falou sobre políticas públicas, né? Eu queria saber de que forma justamente o poder público, em suas diferentes esferas ali, pode adaptar as ODS e implementá-las de forma eficiente. A primeira é fazer uma legislação para que tanto empresas como o cidadão possa cumprir. Ponto. Para além disso, investir em educação. E eu digo investir em educação no sentido amplo da coisa. Investir em educação ambiental, investir em educação financeira, investir em educação social, sabe? Então, assim, não é só garantir que a taxa de analfabetismo esteja baixa. É garantir, para além disso, que aquele cidadão seja de fato formado como um cidadão que entende o meio onde ele está, porque isso é investir em educação ambiental, é fazer com que aquele cidadão entenda o meio onde ele está e trabalhe para melhorar aquele meio. Enxergue o que tem de bom, mas enxergue principalmente o que precisa melhorar. Isso é investir em educação ambiental, que é a educação ambiental crítica. O poder público também pode apoiar, eu sempre vou falar na educação, que é onde toca mais alto em mim, os professores da rede pública, por exemplo, né? Incentivando ações, levando projetos, fazendo parcerias que incentive esse aluno a querer, né, praticar as atividades para atingir o desenvolvimento sustentável, incentivar esse professor que está ali no dia a dia, dando o máximo para cumprir o currículo da escola e, para além disso, aplicar também estratégias para formar um aluno crítico. Dentro do nosso sistema de educação, a gente segue, né, um currículo e que a gente tem que trabalhar a educação ambiental de maneira transversal em cada disciplina. Português, em matemática, em português um texto sobre preservação do meio ambiente, em matemática fazer um cálculo de quanto foi devastado e quanto tempo para ser recuperado, por exemplo, em geografia, questões sociais, o professor ele leva isso de maneira transversal. Então, assim, a gente precisa muito apoiar esses agentes que são, assim, a base e é o principal para que a gente, de fato, atinja o real desenvolvimento sustentável. Sem dúvidas nenhuma. Agora eu queria perguntar para você, e as empresas privadas? Como que elas podem contribuir para o alcance dessas ODS? Sim, de várias formas. Primeiro, dentro da empresa, atuando com uma agenda ESG, né? Que é a agenda ESG, que é voltado para o meio empresarial, que é baseado na sustentabilidade ambiental, social e de governança. Então, eu estou falando do âmbito interno. Trabalhar com ESG não é moda, não, é obrigação do empresário.
para além disso, apoiar também projetos para a sociedade. Existem leis de incentivo fiscal para isso, mas fora da lei de incentivo fiscal, dentro ali do conselho da empresa, destinar, seja funcionário para fazer oficinas formativas, que tem gente muito capacitada, seja apoiando financeiramente projetos que estão ali desenvolvendo com pessoas totalmente voluntárias, que precisa de um dinheiro para investir no projeto, para levar para a sociedade. Existem muitas formas, né? Existem instituições que conseguem fazer essa ligação entre projetos socioambientais e empresa para implementar ações na sociedade. Certo. Aqui na Câmara, Siglia, o ex-vereador Dude, ele desenvolveu um projeto que cria uma solenidade para projetos escolares baseados na Agenda 2030, né? Tendo em vista esse projeto e essa aprovação, né, dessa implementação, eu queria te perguntar, como que o Poder Legislativo ele pode também contribuir e colaborar? O Poder Legislativo, primeiro, parabéns por essa aprovação. É muito importante que a gente valorize muito o professor, principalmente aquele professor que está ali na base, professor da escola pública, que tem que trabalhar com um público tão amplo, né? E com assuntos tão amplos. Então, parabéns. Os vereadores, eles podem trabalhar exatamente incentivando esse tipo de proposta, seja com base em leis, né? Seja com base em ações de curto prazo, porque a gente entende que quando a gente fala de legislação é médio e longo prazo, mas ações pontuais, com investimento em ações numa escola do bairro que é mais carente, porque às vezes a escola lá da zona rural está esquecida. Esses alunos também precisam de uma educação ambiental, precisam entender o que é o desenvolvimento sustentável, né? Eu tive o prazer de participar de uma atividade no ano de 2023, aqui promovida pela Prefeitura de Jacareí. A Prefeitura de Jacareí, há alguns anos, vem trabalhando intensamente com o tema ODS no ensino básico, né? E no ano de 2023 eu trabalhei num projeto que chamava Cápsula do Saber, Matematicando ODS. Quando eu falo isso, é o ODS 4, Educação de Qualidade, porém, dentro desse projeto, a gente tinha a oportunidade de falar com esses alunos dos 17 ODS. A gente conversava com esses alunos, a gente atendeu também a sociedade civil durante a FLIGE. Então, era um projeto desenvolvido pela empresa Sol, Práticas Educacionais, apoiado pela prefeitura, né, ali na pessoa da professora Maria Tereza, da professora Dani. E foi muito bom. Então, em Jacareí, eu vejo que já tem esse apoio à educação baseado na Agenda 2030. Isso é muito bom. E outros municípios precisam abrir os olhos para também incorporar uma agenda dessa na educação. Certo. Então, quer dizer que aqui em Jacareí a gente já está trabalhando em todos esses objetivos. Sim. A educação básica, eu tive a oportunidade de participar desse projeto, foi muito bom, né? A Cápsula do Saber, como eu comentei, foi uma atividade que era coordenada pela colega Janaína Rezende, né? Era produzida, organizada pela empresa Sol, Práticas Educacionais. E a gente atendia aluno, criancinha ali, de 5 anos, e atendia aluno de 10, 12 anos ali do ensino fundamental. E a gente conseguia falar de acordo com o entendimento de cada um, muitas vezes de maneira lúdica, quando era criança, bem menor, para que elas entendessem dentro do contexto dela a importância dela como cidadã desde agora para a construção de um planeta melhor, né? Porque a gente adapta a forma de falar do desenvolvimento sustentável. E elas compreendiam. E isso era muito bom, porque eram alguns minutos que a gente ficava falando daquele tema e no final elas estavam super entusiasmadas mesmo e contavam o que elas já faziam no dia a dia para deixar o planeta melhor, né? Então, jogar lixo no lugar certo, não estragar água. Então, sim, Jacareí já vem trabalhando com esse tema aqui. Uma iniciativa bem importante. A gente consegue ver que desde cedo ali é possível a gente já implementar o tema sustentabilidade, né? É possível e é obrigatório, porque a gente forma agora o cidadão. E daqui a alguns anos, poucos anos, é ali que está o tomador de decisão. É ali que está o formador de opinião. Então, assim, falar de educação ambiental é obrigatório. A gente precisa entender que meio ambiente não é só a árvore e o parque. O meio ambiente somos nós.
nós formamos o contexto meio ambiente. A gente está falando de desenvolvimento sustentável, no fundo, é para deixar esse planeta melhor para a gente viver. Sim. Porque hoje a gente não fala mais deixar o planeta melhor para as futuras gerações. A crise climática chegou. A gente precisa entender que a gente está agora numa situação que a gente tem que mitigar, reduzir os danos, né? E evitar piores catástrofes. Então, é agora que a gente educa a criança, desde agora, a importância de jogar lixo no lugar certo, de não ficar estragando água, que os nossos reservatórios não estão mais com o limite adequado para atender a população no nível que está. E agora, a gente educa a criança que daqui a poucos anos elas já são os novos vereadores, prefeitos ou empresários. Sem dúvidas, a gente percebe dia a dia que é um tema cada vez mais urgente. Sigla, o papo está muito bom e a gente já continua, tá certo? Obrigada. O TV Câmara Entrevista vai para uma breve pausa. Voltamos já.